Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Raimundo Alves, está no ar mais um episódio do nosso podcast. Hoje estou aqui com o Marcos. Marcos, como vai? Tudo bem? Firme e forte e sacudido. Pra frente, Brasil. Muito bem. Marcos, qual é o tema de hoje? Boa pergunta, hein? Vamos jogar o tema para você, internauta, você ligado no nosso podcast Conexões, Temas da Vida. O tema de hoje é o seguinte, é uma charada, será que é uma charadinha isso? O que é? Não tem cor, não tem cheiro, não é sólido e nem é líquido, mas consegue tirar o nosso sossego, a nossa paz, o nosso sono. O que será? É o tema de hoje. O tema de hoje é... Você já sabe, né? Já identificou. Qual é o nosso tema de hoje? Já identifiquei aqui. Bom, vamos lá. Bom, antes, Marcos, acho que vale... Você adivinhou, meu amigo, minha amiga? Você já adivinhou o que é? Boa. O que é, hein? Não tem cor, não tem cheiro, não é sólido, não é líquido, mas consegue tirar o nosso sono, a nossa paz, o nosso ser. O que pode ser? Tantas coisas, né? Muitas coisas podem responder essa charada, mas está dentro do contexto do tema do nosso podcast de hoje, não é, Raimundo? Qual é o tema? Isso aí, vamos lá. Bom, a resposta nós estamos falando da angustiante ansiedade. Eu já estou ansioso. Já fiquei ansioso para nós desenrolarmos esse tema junto com você, internauta, convidando você, meu amigo, você, minha amiga, a comentar lá no YouTube, lá no nosso canal, lá no YouTube, né? Conexões, Temas da Vida. Por favor, comente sobre ansiedade. Raimundo, tá ansioso também? Pois é, sempre fico, né, Marcos? Muito bem, bom, mas vamos lá, amigo, amiga, olha, seja bem-vindo, você é muito bem-vindo aqui, bem-vinda, nos acompanhe, nos faça companhia nesses próximos 30 minutinhos. Olha, hoje vamos falar sobre ansiedade. E aí eu queria perguntar para você se sente uma pessoa ansiosa? O que é que te deixa ansioso, ansiosa? E aí, Marcos? Ansiedade que geralmente está ligada a sentimentos de apreensão, de angústia, incerteza, desconforto diante do desconhecido, do estranho, né? Ou mesmo alguma situação que pode trazer alguma ameaça, ou mesmo pode até trazer sintomas físicos, ansiedade, como taquicardia, dificuldade de respirar, ou aquela famosa sudorese, né? Quem não passou por essa... suando frio, inclusive, né? Ô, louco, meu! Antes, aquela saudação, não posso esquecer, né? Com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. De bem com Deus, de bem com a vida, Raimundo Alves. Meu amigo professor, sou teu fã, hein? Raimundo Alves, psicanalista, aquele companheiro bom de prosa, escritor, poeta. Tamo junto, hein? E junto com o nosso internauta, com a nossa internauta, falando sobre ansiedade. Por favor, participe, curta. É o CCC, né? Curta, compartilhe, faça de tudo que é possível. Mas dê o like. Já estamos ansiosos pelo seu like, Raimundo. É isso aí, Marcos. Ansiosos pelo comentário, pelo like, pelo compartilhamento. Olha que tema interessante para você compartilhar com a sua família, não acha? Marcos, e aí? Vamos lá. Marcos, quando a gente fala de ansiedade, a gente fala desses sintomas, desses sentimentos, dessas emoções, essa sudorese, esse suor frio, esse suar frio, não é? Essa taquicardia que eleva os batimentos do nosso coração. E quantas pessoas não passam por isso, né? Não passam por isso, não é, Marcos? Mães, pais, filhos, alunos, professores passam por isso e de imediato a gente poderia pensar, Marcos, que não tem problema sentir ansiedade. O problema consiste em viver ansioso, viver ansiosa. E aí, por favor, tente responder para você. O que é que tem deixado você ansioso, ansiosa? E como é que você fica quando está? O que você sente?
E uma terceira pergunta, né, Marcos, é assim, o que você faz quando se sente ansioso? Ufa, sinto aquele, sabe, aquele nó na garganta, aquela dor no peito que a gente não consegue explicar, né? Abraçando o meu peito, a ansiedade, lidar com a ansiedade, é uma boa ideia para nós começarmos a destrinchar esse tema que você falou, que não é normal ter ansiedade. Né? A pessoa está se preparando aí para o Enem, para um concurso, para uma série de situações, para uma entrevista de emprego, a questão, como conhecer o futuro sogro, a futura sogra, não é fácil, né? Ser apresentado, as novidades, aí tudo isso pode nos deixar ansiosos. Agora, como que eu faço para lidar, para tratar cada dia com essa expectativa? Porque são as expectativas. E sabe o que me incomoda, que é difícil para mim, Raimundo? Nós vivemos uma sociedade, cada dia, que nos aperta mais, que nos desafia mais com expectativas, com resultados, com produtividade, sabe? É uma competição sem fim. Então, nesse mundo, né, de competição, de vida hoje, essa correria do dia a dia, a ansiedade, ela fica batendo na nossa porta. Constantemente, a ansiedade bate na nossa porta, e você foi perguntando o que te dá ansiedade. E a ansiedade, me parece que ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada, sempre mal acompanhada, esse que é o problema, né? Más companhias. Dia com quem tu andas, né? Aquela coisa. Então, a ansiedade vem com medo, sentimento de insegurança. Talvez a ansiedade seja também fruto de algumas inseguranças, algumas incertezas, né? Então, a ansiedade, a gente tem que parar e pensar na nossa vida, porque às vezes a gente não pensa para tratar, para ser curado, vamos dizer assim, né? Sim. Da ansiedade crônica. Tem pessoas que são extremamente ansiosas, e conviver com ansioso, com ansiosa, não é fácil. Você convive com alguém que é ansioso? Seu cônjuge, seu namorado, sua namorada é ansiosa? É preciso tratar tudo isso. Inclusive, quando você está se preparando até para de repente, contrair núpcias, boa essa, hein? Contrair núpcias com macarronada, né? Né? Então, você está escolhendo a pessoa que você vai viver com ela, que você vai morar junto com ela. Tudo isso é importante, essa percepção do outro, da ansiedade do outro, né? De como que ela lida, porque o ansioso, ele te pressiona. Eu me sinto pressionado pelo ansioso, e eu tenho que tomar cuidado que a minha ansiedade não leve a pressionar o outro. Compreendes? É bem por aí mesmo. Conviver com alguém que é ansioso, ansiosa, exige muito. Sim, o Raimundo deu aquele toquezinho, porque tem um ansioso aí ao fundo aí, com um latido extraordinário. Não fechamos, porque o pessoal aí da proteção aos animais vai ficar na nossa cola aí, porque nós não estamos dando a palavra, franqueando a palavra para os pets, para o pet, tá bom? Então, por favor. Então, o George Miller, aí a gente pode até aprofundar isso. É tão ampla essa questão da ansiedade. Ele fez uma declaração, George Miller, que foi o seguinte: o começo da ansiedade será o fim da fé. Se você permitir que a ansiedade tome conta, você vai perder a fé. A fé é uma boa referência, claro, né? Ter fé. A fé realmente ajuda em diversos setores da vida, mas ele fez essa declaração. Será que, não sei se o começo da ansiedade, eu poderia dizer que talvez o começo da ansiedade, se não tratada e não cuidada, pode não só roubar a fé, mas tirar a nossa paz. Nossa paz. A gente fica extremamente, a pessoa ansiosa, ela fica muito vulnerável, sensível. Qualquer situação incomoda, e quando ela está ansiosa, dá aquela crise. Não é fácil. E o problema disso, Raimundo, será que é só a medicação que resolve? Será que Sim, não podemos abrir mão de esquecer que tem realmente medicações adequadas que são importantes, sim,
Por isso que você precisa se conhecer, se tratar e buscar a ajuda, todo o apoio. Mas a gente não pode ficar só dependendo da medicação para relacionar com as pessoas. Você, como um terapeuta, talvez pode até nos ajudar nisso aí, Raimundo. Não, muito bem. Não, antes, deixa eu só destacar a sua habilidade em perceber a ansiedade do meu pet aqui. Muito legal, muito bom. Pois é, veja, bom, essa frase do George Miller. Nossa, George Miller. Que coisa, que impactante. E você pensou bem, talvez assim, deixar-se controlar pela ansiedade pode levar ao fim da fé, né? Mas sentir, todos nós sentimos e tá tudo bem. Agora, Marcos, pois é, você falou bem sobre o medicamento. Existem bons medicamentos, inclusive, infelizmente, nós, Brasil, estamos consumindo muito ansiolíticos, mais que a maior parte dos países mundo afora. E às vezes o remédio não dá conta, às vezes o remédio não é suficiente, porque nem tudo é orgânico, fisiológico. Há questões emocionais, há questões ambientais, e a gente precisa nos conhecer de fato. Por exemplo, esse pai e essa mãe que nos ouve, ela seria muito bom, muito produtivo se ela pudesse identificar isso, olha, é isso aqui, Marcos, é isso aqui, Raimundo, que me deixa ansioso. E ver qual é a frequência que isso a incomoda, que isso traz, faz ela sentir, não é? Essa é uma boa maneira da gente ir nos blindando de emoções que podem nos controlar. Porque, a princípio, a ansiedade é boa. Imagine, pois, aquela viagem internacional. Primeira viagem, Marcos, internacional. A gente não dorme. E a gente quer dormir? Não, claro que não. Como? Como que a gente dorme sabendo que na madrugada cruzaremos o oceano? Não dá para dormir. É muito boa. Agora, viver nesse estado como se fôssemos viajar internacionalmente todo dia, aí não dá, e não tem coração que aguente. Mas tem um detalhe. Essa ansiedade, quando é para uma coisa boa, porque não é recorrente, né? Infelizmente, a nossa ansiedade, geralmente, a maior parte é por dificuldades, por problemas, por situações que nos dão uma preocupação. Essa ansiedade de fazer uma viagem internacional, um cruzeiro, né? Uma promoção que vai chegar, né? Um concurso que você vai ser bem sucedido, né? São ansiedades assim que tem uma perspectiva muito boa. Né? Agora, quando a ansiedade geralmente não o Sêneca, o famoso Sêneca, ele já falava sobre isso. Ele disse o seguinte, ele tem uma frase dele, você que é um pesquisador, depois você coloca na legenda, claro, vai ficar na nossa legenda aí. Sêneca falava, nada é tão lamentável e nocivo como antecipar a desgraça. Nada é tão lamentável e nocivo como antecipar a desgraça. Tem pessoas assim que já fica numa expectativa, numa ansiedade que não vai dar certo. Claro que tem que ter essa contrapartida, não é? O pensamento positivo. Eu não sou muito favorável a isso. Eu acho que ele tem um pensamento equilibrado, dentro das perspectivas, dentro das possibilidades, a gente tem que estar na real. Mas pensar só que isso não vai dar certo, só, ficar lambendo as feridas, lambendo as desgraças, antecipando é sofrer duas vezes. Eu acho que o ansioso muitas vezes sofre muito mais, porque ele sofre por antecipação, nem sabe se vai ser daquele jeito. Né? Então, o Sêneca, quando ele diz que nada é tão lamentável e nocivo como antecipar a desgraça, vale a pena a gente refletir sobre isso. Porque o ansioso, ele tem essa questão de projetar, né, o que vai acontecer. A depressão, já dizem os especialistas que a depressão é o excesso do passado, e a ansiedade é o excesso da perspectiva do futuro, de não se conter, Raimundo. Então, você que é o cara da psicanálise, né, vai poder nos explicar bem essa situação, mas nós somos humanos, isso acontece em nós. E você falou um ponto que é fundamental. Precisamos nos conhecer. E talvez a terapia é um dos caminhos para a gente nos conhecer. Certamente. O que traz essa ansiedade às nossas vidas? Sim. Veja, essa ansiedade pelas coisas boas, ela beira aí a expectativa, não é? Então, saudável, joia, válida,
não é? Mas essa que a gente nos pega preocupados com o que vai acontecer, não é? Essa que nos faz sentir inseguros, pequenos, incapazes, insuficientes, essa precisa ser olhada um pouco mais de perto. É aquela, você usa essa expressão, Marcos, é aquela que acende a luz amarela na cabine. Então, olha, que é esse sentimento que está me fazendo sentir pequeno, insuficiente, inferior? Essa você precisa dar uma olhada e com calma, com carinho, porque afinal de contas é você quem está sentindo. São caminhos que podem facilitar a sua administração desse sentimento tão comum, mas que pode levar você a um estado muito ruim. Basta que ela a controle, você verá que é muito ruim. Ela pode te fazer pensar e realizar coisas que você jamais pensaria em fazer ou deixar de fazer. Sim. Essa questão, esses pontos precisamos estar trabalhando e pensando, né, claramente isso, nos conhecendo, entendendo o que dispara esse gatilho da ansiedade. Tem gente que não consegue, eu acho que tem pessoas que chegaram ao fundo do poço, que elas já acordam ansiosas, não é? Elas dormem ansiosas, já acordam ansiosas, já não, sabe? Aquele excesso de velocidade, não consegue aquietar, de acalmar-se, tranquilizar, sabe? Ter um tempo gostoso de recreação com a família ou no trabalho, já está estressado. Eu acho que a ansiedade também conduz ao estresse, né? A pessoa acaba ficando um pouco mais estressada. O Augusto Cury, ele tem muitas declarações interessantes. O Augusto Cury, ele falou sobre a ansiedade, ele disse o seguinte, ele falou assim: obrigado, né, por tolerar minha ansiedade, por compreender minhas loucuras e me amar. Então, obrigado por tolerar minha ansiedade, compreender minhas loucuras e me amar. Eu acho que, eu falei um pouco atrás, quando você está relacionando com... Se você for escolher demais o perfil do nosso cônjuge, você não casa. Você não vai encontrar uma pessoa perfeita. Você não vai encontrar uma pessoa realmente, sabe? Não tem como. A gente tem que ter uma percepção, por isso que a gente sempre orienta, olha, não vai casar, faz um curso de noivos, de aconselhamento, de comunicação, de conhecer, ajuda muito se conhecer um ao outro, as expectativas um do outro. Mas o mais importante é o amor, né? Uhum. Que é a base para entender, para superar, porque não sei se você já percebeu isso. No meu caso, acho que a gente é muito comum, o ser humano, no namoro a gente suporta, a gente atravessa as dificuldades com mais tranquilidade, mais soft, mais light no namoro, não é? E quando casa, muda, a reação muda, alguma coisa, um fenômeno acontece. Então não é tão simples lidar com os problemas antes do casamento e depois do casamento. É claro que hoje o podcast não é sobre casamento, mas está falando sobre relacionamento. Fica difícil, é diferente, o peso muda, a convivência muda, o conhecer, o dia a dia, na real, na rotina, não no namoro, na preparação do encontro, né, que é tão gostoso, né? Você se toma aquele banho, você se perfuma, você se cuida, você se prepara e tal. Mas no dia a dia é mais complicado. E desse comentário eu quero deixar para você pensar também, Raimundo, e você, meu amigo, você, minha amiga internauta. Você ligado aí no Conexões Temas da Vida, o podcast, lá no nosso podcast, lá no YouTube, mas também você pode acessar, conhecer o conteúdo nosso no Instagram, né? Lá no @Conexões Temas da Vida. Nós já estamos lá no Instagram, por favor, nos siga no Instagram, @Conexões Temas da Vida. Então, Raimundo, essa situação que muda de situação, de estado, quando você está solteiro, quando você é casado, mas também me parece que as pessoas, antes de viver a rotina, porque as redes sociais roubam a rotina física do dia a dia. Então é comum as pessoas postarem situações tão agradáveis, tão maravilhosas, e isso, de certa maneira, pode ser uma fuga
dessa ansiedade. Eu não sei como é que você já pesquisou, como é que você percebe tudo isso que eu estou dizendo. Não, muito bom. Não, é por aí mesmo, Marcos, é bem por aí. Primeiro aquela ideia de encontrar alguém imperfeito. Bom, essa pessoa não existe, já existiu, mas foi morto e ressuscitou e está à destra do Pai, não é? E hoje a gente tem a árdua tarefa de amar pessoas com defeitos. E está tudo bem, porque nós também somos, né? E eu ficaria muito decepcionado em saber que eu tornei imperfeito a minha esposa, não é? Porque ela é a que mais beira a perfeição que eu conheço. Então veja, nós não somos perfeitos, de fato, e durante o namoro essas imperfeições, não é, podem não fazer tanta diferença. Depois do casamento pode fazer, por isso que amar ainda é a tarefa mais nobre, porque amar o outro é saber que você está amando alguém imperfeito. E aí, Marcos, é importante esse alinhamento, evidentemente, claro. E quando você fala dessa questão das redes sociais, isso... Primeiro que, se a gente pegar a origem da palavra, pôster, né, é posterior, mas hoje não está por aí. Hoje a gente está em um evento e a gente publica fotos desse evento, com o evento ainda acontecendo. Então a gente vai ter que arrumar uma palavra para essa postagem, porque não é mais postagem, não é mais posterior, é instantâneo, não é? E isso gera ansiedade. E aí você pode pensar assim, que a rede social, ela provoca, mas ela também revela a ansiedade, não é? Porque é muito prático, é muito instantâneo, não é? E isso gera ansiedade com toda a certeza. Esse imediatismo, essa rapidez, né, isso revela ansiedade, e o ansioso que vê essas postagens pode intensificar-se em sua ansiedade. Essa ansiedade pode intensificar-se porque, se a gente estiver falando dessa ansiedade que é nociva, ao perceber que a vida dos outros é que é a perfeita, eu vou para um lugar de inferioridade mesmo. Olha, tá vendo? É só eu que não estou bem, tá vendo? É só eu que não saio, é só eu que não tenho essa vida tão legal quanto esses... Aliás, a gente chama de amigo, não é? Quantas pessoas a gente conhece que nos segue, né? Então, enfim. É verdade. A gente quer viver num mundo, passar uma imagem de perfeição, de beleza, de estética bonita, de viagens, de que eu sou bem-sucedido. Essa competição que nós abrimos o nosso podcast, esse desafio de querer sempre mostrar que a gente está bem, que a gente, sabe, de não se abrir, de falar realmente das nossas dificuldades. Porque se você começar a publicar coisas das suas dificuldades, das suas lutas, não dá tanto like. Não dá like, Marcos, não. Não é? Você tem que colocar a beleza, você tem que colocar o glamour, você tem que... essa coisa instantânea. Quem vai ficar instantaneamente publicando lá, né, em tempo real, que você está no hospital, passando muito mal? Você não tem... Nessa hora não é para isso, né? E você, sabe, é um momento muito seu, né? Então, a gente tem muita dificuldade em se abrir. Eu acho que uma das dificuldades que talvez as redes sociais contribuíram negativamente foi isso. De ter a possibilidade de ter um amigo, não só um amigo virtual, mas um amigo ou amigas, pessoas que você compartilha. Ou seja, que você fala das suas dores, das suas fragilidades, das suas ansiedades, do que lhe dá ansiedade, aquela pessoa que possa te ouvir e, sabe, junto, além da terapia, que nunca devemos abrir mão, assim, de buscar bons profissionais, não é verdade? E, ocasionalmente, uma medicação, ela pode, sim, ajudar, né? Um ansiolítico, sim, pode ajudar, sim, em determinada situação, momentaneamente, mas a pessoa não pode ficar na dependência dessa medicação. Então, eu acredito que também a ansiedade, um dos fatores da ansiedade que dispara o gatilho é o medo de perder, de não ser reconhecido, o medo de perder o controle da situação. Você quer estar sempre no controle e nós nem sempre estaremos no controle de todas as coisas. E aí, o amanhã, como se fala, a Deus pertence.
né? Eu posso preparar hoje, me organizar hoje para que amanhã eu tenha um bom dia, mas eu não sei se será um bom dia, se não acontecerão situações que vão atrapalhar o desempenho daquilo que eu projetei. Claro que eu devo me organizar e me preparar, isso faz toda a diferença, porque a ansiedade é quando, para pessoas que são muito ansiosas, os minutos, qualquer que sejam os minutos que faltam, para ela já é um tempo enorme. Chega amanhã, mas não chega daqui 30 minutos, né? A pessoa não consegue se conter nisso. Então é importante que nós estejamos atentos a isso, o que motiva, o que nos faz ser ansiosos e como nós estamos trabalhando com a ansiedade. E o último ponto que eu gostaria de deixar é o fato de, eu imagino que essa sociedade capitalista, esse mundo competitivo que nós vivemos, nos desafia, nos motiva a exigir muito de nós, a cobrar muito de nós mesmos e do outro, do próximo. A gente tem que entender as nossas limitações, entender as nossas fragilidades, entender que cada um é diferente, cada indivíduo, você é especial em algumas áreas, o outro me complementa, a importância de aprender a viver em coletividade, em grupo, tudo isso faz a diferença. E não se cobrar tanto, não se exigir tanto de si mesmo. Mas claro, tem que se preparar, tem que se organizar, volto a dizer esse ponto, Raimundo. Sim, não, é perfeito isso. E veja, Marcos, que inclusive esse jeito com o qual a sociedade se comporta, ele é criado, alimentado e mantido por expressões como você precisa vencer na vida. Ora, mas o que é vencer na vida? É ter paz ou ter uma conta recheada? O que é? Você é um vencedor. E aí entra um problema. Eu quero entrar num ponto espiritual muito importante. Por favor, você é meu amigo, você é minha amiga. Você é meu amigo, você é minha amiga internauta, ligado no podcast Conexões Temas da Vida. Existem algumas religiões que eles são muito espertos, eles aproveitam dessa vulnerabilidade, dessa fragilidade e começam a colocar isso, né? A prosperidade, vem para cá, aqui você vai ter, aqui você vai ganhar muita coisa, vem para cá, deixa aqui um dinheiro, deixa aqui o dízimo, deixa isso, deixa aquilo outro, porque, sabe, é uma troca, é uma coisa muito rápida, é uma coisa que tenta, de certa maneira, motivar a pessoa da maneira errada, com a base errada. Tem o nome de Deus, usa o nome de Deus, é verdade, mas não da maneira correta. E eu lembro do Moisés, famoso Moisés, né, da Bíblia. Ele vai dizer que ele, em uma de suas orações, que está registrado no Salmo 90, Moisés, ele vai dizer lá no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. É uma oração de Moisés, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Raimundo, meu amigo, minha amiga, internauta. Faz toda a diferença, cada dia, essa dependência, essa fé, que já foi falado ali, que a ansiedade descontrolada pode roubar a nossa fé, e rouba mesmo. E rouba mesmo. Rouba mesmo. A cada dia, uma vida de oração, uma vida de entender a Bíblia, a palavra de Deus, que eu busquei esse salmo da Bíblia, porque é o que faz diferença na minha vida. Eu tenho encontrado nas páginas da Bíblia, e você também, Raimundo, realmente direção, norte para a minha vida, né? Ensina-nos, e o Moisés ele vai dizer, ensina-nos a contar os nossos dias. Então, a cada dia, isso é ser sábio, não é viver numa ansiedade, viver numa correria desenfreada, mas a cada dia, ouvir Deus, orar é conversar, é confiar, exatamente, é ter paciência, porque Davi também vai dizer lá no Salmo 40, Davi vai dizer, esperei confiantemente no Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. Ele tirou-me de um lamaçal, né? Ele me colocou os meus pés sobre uma rocha, sobre um terreno firme. Então, esperei confiantemente no Senhor. Esperar é muito importante no Senhor, no tempo de Deus. O tempo de Deus, a matemática de Deus não é a mesma matemática. E o mundo religioso e a sociedade é muito imediatista. Mas Deus não me respondeu. Não é bem assim.
A oração é para que nós tenhamos sabedoria para entender a vida a cada dia, a colocar a nossa ansiedade, as nossas expectativas diante de Deus. Graças a Deus, Deus tem me dado isso, você tem que ter essa perspectiva, né? E você falou muita coisa lá de Provérbios 12, você disse que é muito interessante, se você tiver aí, se você lembrar aquele comentário que você fez em off de Provérbios 12, eu gostei demais. 5, não é? Isso. A ansiedade no coração do homem o deprime. Deprime, o abate. Mas abate, a boa palavra o alegra. Ali já é provérbio de Salomão, né? Sim. Então, vale dizer isso, Marcos, porque Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, até Jesus, não é? E ele está dizendo que se o nosso coração for tomado de uma ansiedade tamanha, nós vamos nos deprimir, nós vamos nos encolher. Sim. Então, são coisas que nós estamos conversando sobre ansiedade. Sim, a medicação, a terapia, ter boas amizades, a atividade física, tantas coisas que podem colaborar, né? Saber o seu lugar, ter as expectativas corretas, não se cobrar tanto, tudo isso faz a diferença. Mas o que faz realmente a base é a palavra de Deus, é a Bíblia, é ter uma direção de Deus, ensina-nos a oração. Vamos colocar uma vírgula no nosso podcast de hoje, com essa declaração de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Raimundo, como sempre, é um grande prazer estar contigo, compartilhando, batendo esse papo aqui no podcast Conexões Temas da Vida. Lembrar aos amigos, às amigas, que nós estamos no Instagram, não é? Lá no @Conexões Temas da Vida, nos siga, por favor, estamos ansiosos. É uma boa ansiedade. É uma boa ansiedade. Confira lá no Instagram, né? @Conexões Temas da Vida, e no YouTube, no nosso canal, por favor, inscreva-se no nosso canal no YouTube, né? Conexões Temas da Vida. Com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura, e é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. Nós crescemos na proporção que amamos. Raimundo Alves, eu sou teu fã. Meu amigo, minha amiga, eu sou teu fã. Juntos, firmes e fortes. Um abraço. É isso aí, que legal. É isso aí, amigo, amiga. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até o próximo episódio.